E por ser Dia dos Pais, meus irmãos, meus caros ouvintes, eu não podia deixar de ler na Palavra de Deus a história de um pai. Uma pequena, grande história de um pai. Quero convidar a atenção dos irmãos para a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 128. Salmo 128. Diz assim a Palavra de Deus: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como o Senhor será abençoado, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos. Amém. Prezados irmãos, eu falei que era uma pequena história de um pai, porque o Salmo começa: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí vem uma série de bênçãos tão grandes, quando um homem, ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, começa a se somar na sua vida tantas bênçãos, que nós nos maravilhamos com o texto que está aqui, impresso, exarado, inspirado por Deus, porque valoriza o trabalho do homem, porque ele vai comer daquilo que produz, daquilo que ele, do seu trabalho, do seu rosto, da sua vida gasta para ser provedor da família. Diz a palavra de Deus que ele feliz será e tudo lhe irá bem, mas consequência disso também vem uma série de outros privilégios. E a esposa, então, aqui é comparada a uma videira frutífera, os filhos como rebentos de oliveira à roda da mesa. E eis como o Senhor, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E vou me permitir dizer: bem-aventurado o pai que teme ao Senhor. Eu gostaria de fazer uma pequena digressão histórica. No século XVIII, começou a acontecer na França muitas separações de casais. E aquilo impressionou muito um sociólogo francês chamado Fistel de Coulanges. E ele começou a fazer um estudo para descobrir qual era a razão daquilo, por que estava havendo tanta separação entre casais. E, fazendo um estudo de vários povos, ele chegou até o estudo da família judaica, da família judia. E lá ele viu que era entre os povos que ele pôde fazer um levantamento onde praticamente não existia separação de casais. A família era unida. E ele foi procurar a razão do porquê que as famílias hebraicas eram tão unidas, enquanto que pelo mundo estava acontecendo tanta separação, tantos lares sendo destruídos, pais separados e dificuldade em consequência disso na educação dos filhos. E ele chegou à conclusão de que a família hebraica era muito unida, porque todas as noites o pai reunia a esposa e os filhos
ao redor de um fogo, e ali ele contava para a família as bênçãos de Deus. Ali ele contava as maravilhas que aquele povo sentiu pelo poder do Senhor, quando eles estavam através do deserto rumo à terra prometida, quando eles estavam peregrinando, e quantas situações maravilhosas acontecendo, do poder de Deus se manifestando na vida daquele povo. E ali os filhos iam ouvindo aquilo, daquelas providências de Deus, na forma como eles se protegeram do calor do dia, aquela nuvem que acompanhava eles, da forma como eles saciaram sua sede, da forma como foi providenciado alimento para eles, e tantas maravilhas, especialmente quando Deus os livrou da mão dos egípcios, quando eles estavam sendo perseguidos e iam atravessar o mar. E ele chegou à seguinte conclusão no seu estudo sociológico: é por isso, o que está faltando entre as famílias é estudo espiritual, é religião dentro do lar. Por isso é que estava acontecendo aquilo, as famílias estavam se separando, e os problemas que surgiam por causa daquilo, principalmente na educação dos filhos, começaram a acontecer então deformação de conduta de jovens, porque eles não tinham mais a figura do pai para orientá-los, porque eles não tinham uma ação divina nas suas vidas, porque eles não tinham instrução religiosa. E, meus irmãos, acontece isso a mesma coisa hoje, porque os problemas estão se avolumando cada dia com o aumento da população, lares sendo desfeitos, filhos sendo criados não mais por pai e mãe, mas às vezes por babás, ou por avós que já não têm mais aquela energia que deveriam ter para educar as crianças. E nós ficamos pensando naquele versículo que está lá exarado no Salmo. Aliás, em Provérbios capítulo 22, verso 6, está lá exarado aquele verso tão conhecido de todos, e que eu acho que a maioria dos pais sabem de cor. Instrui o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Mas pai, para instruir um filho, precisa ser um pai presente. E um pai só é presente quando a família é uma família ajustada, quando é uma família unida, quando eles podem congregar-se, conversar, quando um participa da vida do outro, quando o pai realmente não é só pai, mas é amigo dos filhos, quando ele está pronto para ouvir o filho, a filha, quando ele está pronto para entender seus problemas e suas dificuldades, e quando ele está se dispondo a ajudar, e quando não pode pedir auxílio de alguém que possa ajudá-los. Meus irmãos, aquela reunião que o pai hebreu fazia, ele começou a funcionar como um sacerdote dentro do lar. E aquele fogo, através da história, ficou sendo conhecido como fogo sagrado, porque era um momento de que o pai contava aos filhos
as bênçãos de Deus. Meus irmãos, nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Eu estava lendo esta semana aquele Pão Diário e eu vi uma frase muito interessante que, aliás, duas frases que eu quero citar hoje aqui. Uma delas foi que muitos amam os milagres de Deus, mas esquecem do Deus dos milagres. Meus irmãos, nós precisamos mostrar aos nossos filhos, nós pais, mostrar que nós amamos a Deus, que Ele é prioridade em nossas vidas, e que educar um filho no caminho que ele deve andar é importante. Educar materialmente, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ser instruído, ele precisa fazer todos os cursos, se possível um curso superior. Ele pode, no final dos seus estudos, ter um diploma superior na mão, que é um diferencial para ele lutar na vida, para enfrentar tantas dificuldades de se conseguir emprego. Tudo isso é muito importante. Um pai ensinar comportamento social. Desde cedo aprender que que eles devem amar seu próximo com a si mesmo, e assim ele vai sempre ter um comportamento ético e moral aceito pela sociedade. Se ele não tiver esse tipo de instrução, às vezes ele pode extravasar dentro dos seus instintos situações desagradáveis, e ele começa a ser separado, não começa a ser aceito pelo grupo e nem pela sociedade onde ele está vivendo. Isso é responsabilidade de pai que ensina. Mas, antes e acima de tudo, ele tem que dar uma instrução espiritual. E ele tem que, o pai biológico, tem que dizer e revelar ao filho que ele tem também um pai espiritual. E que esse pai espiritual precisa ser amado, precisa praticar os seus ensinos. E nós começamos a verificar que realmente é importante que nós tenhamos comportamentos que eles verifiquem que nós amamos a Deus e temos fé em Deus. Todas as palavras são inúteis quando nós não temos um comportamento que mostre para o filho, para a filha, que nós temos confiança no Pai espiritual. Caros irmãos, ser um exemplo de fé e de confiança em Deus deve ser uma constância na vida de um pai. Lá no Pão Diário eu também li uma outra frase que eu achei muito interessante. O autor lá do comentário dizia: os filhos são dádivas preciosas. São mesmo. Não existe coisa mais preciosa na vida de um pai e de uma mãe do que os filhos que Deus nos dá. Mas com a ajuda de Deus podemos passar adiante. Lá estava escrito o bastão da fé. E eu comecei a visualizar aquela corrida em que os corredores vão com bastão e vão passando um bastão para o outro corredor, para o outro, até chegar ao final da competição. E nós, como pais, temos que ter esta obrigação de entregar na mão de um filho o bastão da fé, para que ele possa continuar correndo rumo à vitória e rumo a gerações futuras que apanhem o bastão e continuem correndo para demonstrar a sua confiança em Deus, a constância da sua fé
naquele que é o Criador de tudo e de todos. Mas, meus irmãos, voltando um pouco ao Salmo 128 que nós lemos, aquelas comparações que estão sendo feitas ali pelo salmista, e quando ele fala que a mãe é como uma videira, e eu estava procurando sentir qual era o significado daquilo, e fui lá ver num comentário que a videira era uma fonte de alegria, se devidamente ela era cuidada. E a oliveira, os filhos como brotos de oliveira, a oliveira é uma árvore da vitalidade. E o pai biológico tem que estar ensinando estas coisas aos filhos, que existe o pai espiritual, que ele precisa ser conhecido. Não existe dever maior do pai biológico do que apresentar o filho, o pai espiritual. Prezados irmãos, como estamos trabalhando a nossa vida espiritual? Eu li uma vez alguns comentários sobre isso, achei tão gostoso que eu quero ler para os irmãos. A melhor maneira de trabalhar nossa vida espiritual: primeiro, disciplina. Segundo, o melhor negócio: trabalhar. Terceiro, a estrada mais fácil para ser feliz: o caminho reto. Quarto, a maior atitude: a cortesia para com o meu próximo. Quinto, a maior falta: a mentira. Sexto, a maior pobreza: a preguiça. E a última, o pior fracasso: o desânimo. Eu queria concluir deixando 2 textos bíblicos para com os irmãos. Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é citar a palavra de Deus como exemplo. Filipenses, capítulo 4. Eu quero ler Filipenses 4, os versos 8 e 9. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E ainda, concluindo, queria deixar mais um verso da palavra de Deus. Salmo 73, verso 28. Diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quantos gostariam hoje de poder dizer de todo o coração: quanto a mim, bom é estar junto a Deus? Quero ver quantos gostariam de dizer isso de todo o seu coração. Levante sua mão. Deus abençoe a vida de cada um, e que cada pai possa sentir hoje no seu coração a grande responsabilidade de transmitir aos seus filhos que existe um pai espiritual que precisa ser conhecido deles. Amém.